Olá, bem-vindo a mais um EmpowerCast, o podcast que fala sobre empoderamento, empoderamento para sua vida, empoderamento para sua saúde, empoderamento, qualquer coisa que seja para fazer aquela viradinha de chave para você mudar a sua vida. Se você ainda não segue o canal, se inscreve no canal, segue lá, ativa o sininho, toda terça-feira às 11 tem episódio novo no canal. E hoje eu tô com um convidado super especial aqui. A gente vai falar de empoderamento nos negócios, para quem quer empreender, contar uma história boa. E a gente vai falar de uma coisa muito bacana que eu mesma aprendi com ele, que é sobre o empoderamento através da segurança e da estética através da cirurgia ortognática. Tá aqui comigo, Dr. Matheus Gibi. Tudo bem? Tudo bem, Flávia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. É um prazer também sempre compartilhar um pouco da minha história e que possa inspirar algumas pessoas, que possa trazer algum tipo de conhecimento para quem ouvir o EmpowerCast. Certamente, porque assim, vou te falar, para mim abriu um campo de visão assim depois que eu te conheci e vi seu trabalho, que é um trabalho maravilhoso, que realmente eu acho que muitas outras pessoas têm que conhecer, e esse é o propósito de podcast, de trazer pessoas para contar histórias que o mundo precisa ouvir, né, para ajudar as pessoas. Então, é esse o motivo, inclusive, de eu ter te convidado, e muitíssimo obrigada por estar aqui. Vou começar te perguntando, porque você também não é só tudo isso que eu te falei, ainda tem mais, gente. Já foi atleta também? Já fui atleta, desde criança eu praticava natação e cheguei até as competições, campeonatos estaduais, campeonatos nacionais, e nadei até metade da minha faculdade. Caramba, durou, hein? Durou. Foi bastante tempo, muita competição. Eu era atleta de alto rendimento, né? Então, durante um certo período da minha vida, a natação era a principal atividade, né? Já era uma forma de eu sobreviver, porque eu era bolsista, eu tinha uma ajuda de custo, plano de saúde. Então, desde o colégio, eu já tinha, assim... a natação era a principal atividade, na verdade. Era o que era o seu trabalho. Era meu trabalho, trabalho. meu trabalho. E como é que você decidiu sair do esporte e se movimentar aí para o começo, que foi uma odontologia, imagino eu? Foi odontologia. O time que eu nadava é a Unisanta, em Santos. É um time que, na época, até hoje, na verdade, figura entre os 3 principais times de natação do país. E a Unisanta é uma universidade e tem o colégio também ligado à universidade, que é o Colégio Santa Cecília. Então, grande parte dos atletas que treinavam lá, estudavam lá também. E era comum quando, na época de vestibular, já escolhia um curso lá mesmo, porque alguns eram bolsistas, né? E a maioria dos cursos era educação física ou direito, fisioterapia. E eu fui o único que escolhi odontologia, que era um curso integral. Então, começou a entrar em choque os horários, né? A odontologia era de manhã à tarde, né? Então, eu fazia um treino de madrugada. Nossa. Que era... A gente tinha um treino que chamava dobra, que era o complemento do treino principal. Então, eu fazia a dobra de madrugada, ia para a faculdade. O interessante é que era tudo no mesmo complexo. Né? Menos mal, né? Menos mal. Se fosse em São Paulo, isso era impossível. E aí, na hora do almoço, eu fazia... almoçava e fazia musculação, que era um dos complementos. Depois a faculdade, a parte da tarde. E no final, o meu treino principal por volta das 5 da tarde. Meu Deus. Aí eu levei essa vida aí por 2 anos. Você conseguiu levar por um bom tempo, 2 anos? Não é fácil. Foi no primeiro ano eu comecei a ter uma... Eu fiquei estável nos resultados, né? Não consegui evoluir. E eu tinha 18 anos, né? E aí o segundo ano, minha cabeça já estava pensando em carreira, porque era aquilo mesmo. Porque assim, para eu fazer... não dava para fazer os 2 bem feitos. Então eu parei a natação. E aí, terceiro ano de faculdade, eu já fiquei só na odontologia. E por que odontologia? Olha, são 2 inspirações em casa. Meus pais são dentistas, meu pai e minha mãe. E
e meu pai é bucomaxilo também, que é a mesma especialidade da minha, né? Tá explicado. Então, assim, eu ficava em dúvida entre odonto e medicina, mas, assim, eu fui odonto por ter a odontologia lá e eu tinha essa inspiração dentro de casa, né? Então, Não tem como. Então, eu não pensava em outra hipótese. Ainda mais de pai e de mãe, né? De pai e de mãe. E de avô também. Também? Também. Então já tá na terceira geração. Terceira. Será que vem a quarta? Como é que tá a quarta? Olha, a quarta minha filha tem 5 anos, né? Mas a gente, como as gerações mudam tanto, hoje em dia é tão diferente, a gente não vai ter uma obrigação, não. O meu não foi obrigado, né? Mas se ela quiser, a gente vai dar todo o apoio. Se crescer no consultório, quem sabe? É. E conta pra gente, bucomaxilo, essa palavra, eu aprendi bucomaxilo, sabe por que eu aprendi? Loucura, porque até então a gente que é leigo, que vai no dentista e aí quer colocar um aparelho, alguma coisa desse tipo, nessa época eu era diretora de uma rede de restaurante e a minha funcionária inventou de subir numa escada para pegar não sei o que no ar-condicionado, doida por limpeza, e ela caiu no chão, se estabacou, e aí precisou de um bucomaxilo, que até então eu não sabia o que era, não conhecia, e aí fiquei sabendo que muito provavelmente deve ter sido muito da sua realidade, que a maioria dos casos, quando eram casos de acidente. Sim, exatamente. E conta aqui pra gente, pra quem não sabe o que é o bucomaxilo. Eu tô super acostumado a contar essa história, porque realmente é muito fechada a especialidade, né? E dá muita confusão mesmo. Então, a bucomaxilo, a especialidade chama cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Nossa. É uma especialidade da odontologia. Em alguns países, é uma especialidade da medicina. Por exemplo, na Europa, em alguns países, o dentista é médico, né? Não tem a separação de odontologia e medicina. Ah, é? Por exemplo, na França, Portugal, Itália, a odontologia, a medicina dentária, é uma subespecialidade da medicina. E nos Estados Unidos, por exemplo, é separado. Então, o bucomaxilo nos Estados Unidos é dentista. Tá. Na Europa, eles têm dupla formação, porque eles têm que fazer odontologia para fazer bucomaxilo. Então, é realmente muito confuso. Mas, assim, a verdade é que é mais próximo da área médica do que odontológica. Eu tive essa percepção, como assistindo o processo de um paciente. Sim, não por conhecimento, porque o que eu faço, ela precisa, assim, total de conhecimentos odontológicos, de mordida, né, de desenvolvimento da face. E a odontologia estuda mais isso. Porém, minha rotina de internar os pacientes, fazer cirurgia hospitalar, lidar com especialistas otorrino, neurologistas, médico do sono, a gente está muito próximo. Sim. Então, é difícil separar, né? E a traumatologia, ela é basicamente o início da carreira, porque quando eu fiz residência, já começa a diferença aí, né? O dentista não faz residência, ele faz uma especialização. O bucomaxilo não, ele já vai para o hospital. Vai fazer residência. Exato. Eu fiz residência no Hospital do Tatuapé, aqui em São Paulo, e é um hospital de trauma, né? Sim. Então, um hospital grande, referência na Zona Leste. E assim, eu saí ultra especializado em traumatologia. A gente fazia cirurgia de trauma todos os dias. Só chegava arrebentado. Exato. Às vezes, mais de uma cirurgia por dia de fraturas na face. Então, era fraturas de mandíbula, maxila, esses ossos aqui são os zigomáticos, fraturas nasais. E as causas são diversas, né? No nosso hospital lá era muita agressão física, aí vinha acidente de moto, enfim, ferimentos por arma de fogo e por aí vai. Nossa Senhora, fez uma... No caso da sua funcionária, né? Sim, sim. Foi uma queda, um acidente. Foi. Tem também acidentes domésticos, acidentes com idosos. Então, sempre tem essa Passou demanda. uma lista aí de trauma. Exato. E aí, passou essa lista de trauma, essa residência, você já abriu o consultório, já foi para essa especialidade? Depois que termina a residência, então eu já era especialista na área e dentro da especialidade tem outras subespecialidades. Maria. Que aí entra
a traumatologia, como a gente falou. Tem as cirurgias bucais, que são cirurgias da cavidade bucal, cirurgias de dentes complicados, pequenos tumores. Tem as cirurgias das patologias, que são tumores, aí entra reconstrução, enxertos, ósseos. Aí tem a cirurgia ortognática, que é o que eu mais faço hoje. Cirurgias da ATM, que é essa articulação aqui. Sim. Hoje em dia, cirurgias estéticas também. Então, bastante gente faz campo. por estética, né? Sim, exatamente. E aí a ortognática eu já fazia na residência, porque o residente ele tem que ter uma experiência em todos esses campos. Sim. E não é obrigado a se especializar, mas eu acho que é uma coisa de afinidade, mercado. Eu fui me interessando e focando mais em cirurgia ortognática. Ali na traumatologia você foi se interessando. Você viu, no último ano, na verdade, é que o residente do terceiro ano é que faz as ortognáticas. Tá. E aí a gente já tinha que estudar, então você faz a primeira cirurgia com o chefe, depois tem a segunda, a terceira, e aquilo foi me encantando. Então, depois que eu me formei, eu já queria ter meu consultório voltado para isso. Tá. Porque, assim, quando você se forma, você não tem nada. Você não tem pacientes, não tem consultório, não tem onde trabalhar. Então, eu pensei, eu vou montar meu consultório e eu vou ter que fazer cirurgia ortognática, porque o acidentado, ele trabalha em hospital. Sim. E aí, eu não tenho nenhum hospital agora para eu trabalhar. Aí pensei, se eu prestar um concurso público, eu vou ter, porque aí no SUS você faz muita traumatologia. Então eu falei, vou pensar em ter meu consultório e vou ter um garantido aqui no serviço público. A cabeça do serviço público garante Exatamente. o futuro. Então, assim, eram fontes de renda diferentes, então eu falei, eu acho que esse caminho é interessante. E aí você abriu o seu consultório? Abri meu consultório. Tô te falando em Santos mesmo? Aqui. Aqui em São Paulo? Aqui. Na verdade, foi o seguinte. Minha esposa, ela se formou um ano depois de mim. Você conheceu ela na faculdade? Eu conheci ela no hospital. Ela fazia estágio. E a gente já começou a namorar. Ela, no último ano... Aí ela se formou. No primeiro ano dela de formada, ela foi para os Estados Unidos e ficou 6 meses. E eu estava na residência no segundo ano. Depois ela voltou e abriu o consultório dela. E eu estava no terceiro ano de residência. Então, ela já tinha alguns pacientes que precisavam fazer cirurgia do siso. Sim. E eu já ia lá e fazia com ela e tudo. Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar no mesmo lugar. E aí veio a necessidade. Aí, assim, eu comecei a atender ali com ela, né? Meio que chegando. Dá o meu espacinho aqui. Exato. Mas aí logo eu já pensava assim, isso aqui tá pequeno, vou pegar outra sala do lado, vamos ampliar, que eu sentia falta de um espaço. Era consultório de salinhas? Salinhas, Era uma casa, então a gente alugava uma sala dentro da casa, depois eu estava na segunda sala, depois a gente pegou 3 salas, e aí foi crescendo. Foi crescendo. Hoje a gente tem nossa clínica, né? Mas nessa época eu estava super focado também em ter o serviço público, né? Como assim? A estabilidade vai passar? Exato, porque assim, eu tinha o consultório, mas tinha pouco paciente. Como que era no começo, eu não tinha nem internet. Então, assim, até vingar, né? Formar uma carteira de cliente. Exato, e numa especialidade tão fechada, que tão restrita, né? Vamos dizer assim, demora você fazer essa curva de crescimento, ela demora um pouco. E na minha cabeça, até por orientação do meu pai, eu não podia fazer o restante da odontologia, o que eu já sabia como clínico geral. Porque se eu fizesse, eu estava me descaracterizando como especialista. Ele falou, paciência. Ele falou, se você começar a atender clínica geral... Você não volta para a especialidade. Você não volta. Olha que cabeça. Aí o nicho do nicho. Aí eu me posicionei. Eu nunca fiz nada de odontologia clínica depois que eu saí da faculdade. Nunca? Não. Gente, você se posicionou desde o dia 1, posicionamento. Mas isso foi seu pai ou juntou com a sua cabeça? Juntou. Ele falou, mas... Seu Deus falou, faz sentido. Igual a gente está acostumado, eu comprei a ideia. Porque eu falava, realmente, se eu quiser viver a vida de cirurgião, bucomaxilo, eu tenho que fazer isso. E tem alguns que não... que atendem clínica geral, faz tudo...
Mas eu não queria aquele perfil. Queria aquele cara que só fazia aquilo. Mas você sabe que semana passada eu tava num grupo e a gente tava fazendo um curso e tinha um menino que ele faz implantes. Ele tem a clínica de implantes, nem é de São Paulo, nem nada. E aí, no meio da discussão de negócios, o que você faz, né? O nicho, como é que potencializa, como é que... Porque é um negócio. Negócio. É um negócio. E aí ele falou assim, eu não faço limpeza. Eu tenho a clínica, mas na minha clínica eu não faço limpeza. Porque a limpeza é uma coisa que é muito básica, tira do meu implante. Então eu foco em vender o implante. Sim. Foi exatamente a mesma coisa que você fez. Hoje isso na odontologia está tão aguçado quanto na medicina. As pessoas saem e vão para especialidade. É difícil você encontrar um clínico geral. É. E não tá errado, né? Que Não às tá vezes a errado. pessoa fica brava, fica pé da vida, que, como assim ele não faz? Não é que ele não quer, é que ele tá focando na especialidade dele. Sim. E aí também fica uma lição de negócio para os outros, que às vezes se você escolhe um cliente, escolhe um nicho para atender, esquece o restante, né? Foca naquele seu nicho. Exatamente. Você desperdiça muita energia, né? Muito. E principalmente o que eu faço, ele tem muito um trabalho antes de chegar no centro cirúrgico. De um trabalho de bastidor, que ninguém, nem o paciente está vendo, que é de software, planejamento, as imagens em 3D, né? Então, existe uma cirurgia feita antes no software para que a Sim. cirurgia aconteça. Então, se eu estiver ocupado fazendo outra coisa... Esquece. não tem Perdeu. como. Exatamente. Não tem como, não tem condições. Exatamente. E aí você ficou nessa época nas salinhas e no público. Você foi pro público no final. Eu procurei tanto que eu consegui. Eu passei em 2 concursos, um na prefeitura e um no estado. Um foi no Hospital do Tatuapé, onde eu fiz residência. Tá. Então, esse era, assim, questão de paixão, né? Eu morei lá no hospital que eu fiz residência. Dentro do hospital? Eu morei 3 anos no alojamento lá dentro. Caramba. Então, por mais que era um hospital público, a gente tinha um carinho lá. Então, foi uma forma... eu fiquei muito feliz de voltar, eu pude trabalhar com os residentes novos, foi uma fase muito bacana. E no outro era no estado, eu fiquei em média aí 8 anos trabalhando no serviço público. Bastante. Ele, assim, foi muito bom durante, assim, nessa fase, por alguns motivos. Primeiro é treinamento. Eu imagino aprendizado, O né? aprendizado. Porque o que chega lá de gente arrebentada... Quando eu tinha pouquinha cirurgia, eu estava operando toda semana casos super graves lá e crescendo meu nível técnico e habilidade também, né? Sim. Para me especializar em ortognática, eu fiz um curso em 2014, aí 2 anos depois de formado, um curso muito caro, que eu não ia ter grana para fazer se eu não tivesse um serviço público. Entendi. Então, assim, eu lembro assim, que no mês que eu entrei no primeiro, eu fiz a matrícula, me inscrevi lá no concurso e fiz a matrícula no curso. Então, assim, era todo o dinheiro do salário, ele ia direto pro curso. Para pagar o curso. Aí eu fiz esse aí por 1 ano, depois o curso de cirurgia de ATM mais 1 ano. E aí, no curso, além de eu aprender a técnica, eu já estava convivendo com cirurgiões que só faziam isso. Aí foi mudando a cabeça. Foi mudando a cabeça porque o cara vivia daquilo, ele tinha um consultório daquilo, sabia o que os caras estavam fazendo de ação de marketing, de posicionamento, como que tratava com o paciente, como que resolvia complicações com cirurgiões do Brasil inteiro. Tinha cirurgião de Brasília, da Bahia, do Rio Grande do Sul. Ali te despertou que o nicho ia fazer sentido. Ali também, ali reforçou, né? Porque ali ninguém fazia outra coisa. Só aquilo. Só aquilo. E essa cirurgia hoje, gente, para quem não sabe, a ortognática muda muito a vida de muita gente.
Muda. E em vários aspectos, né? Desde qualidade de vida, de dormir melhor, de respirar melhor. Talvez até de dor, porque quando você fala de ATM, né? Tem muita gente que tem dor. Então, é uma pessoa que vive sem dor. Que tem muita gente, eu já vi muita gente que fala assim, ai, minha cabeça dói todo santo dia. E a pessoa procura e não acha, e a bendita da ATM. Sim. Eu já vi isso acontecer. Com certeza. E fora que, assim, eu vi alguns casos, gente, vai pro Instagram. Vai pro Instagram de Dr. Matheus e dá uma olhada. Tem uns casos, assim, que você transforma a vida da pessoa. Às vezes você tá pegando uma pessoa de verdade, que é super insegura, e eu me coloco neste balaio, tá? Porque eu tinha os dentes bem tortos. Eles não estão ainda do jeito que eu amo. Talvez eu precise de uma cirurgia de quebrar meu céu da boca para deixar do jeito que eu quero. A gente conversa no bastidor. Mas eu fui colocar um bendito do aparelho, que eu usei quando criança. E aí eu usei o aparelho de novo, já adulta. Eu lembro que, Matheus, eu tinha tido uma conquista profissional maravilhosa. Eu estava assumindo um cargo de diretoria. Eu estava quase na minha primeira presidência. Eu fui fazer a inauguração de na época era restaurante, eu fui fazer uma inauguração de uma nova unidade. Aquela coisa, a assessoria de imprensa me levou no acervo de roupas dele, uma roupa maravilhosa. Só que eu tinha botado a porcaria de um aparelho autoligado fazia pouco tempo. Você pega as fotos, eu tenho horror de olhar aquelas fotos, o quanto foi sofrido pra mim. Eu tô assim nas fotos. Eu não sorri em uma foto, porque eu não queria mostrar o aparelho. E assim, eu imagino que pra mim, que assim, era uma coisa muito menor, que era um aparelho, imagino que você devolve pra vida das pessoas. Quando você começou ali, você já tinha essa noção? Não tinha. Começo, a ideia era assim, acho que primeiro a satisfação pessoal de você conseguir fazer aquilo. Eu queria, que é muito difícil. A cabeça do estudante, assim, eu quero fazer isso. Ele quer cortar, ele quer fazer, parafusar e tudo mais. E aí depois você tem que começar a mudar a sua cabeça. Que assim, qual que é o propósito disso? E a verdade é que o propósito é ajudar alguém. Sim. Né? Então, isso foi mudando, então não foi desde o começo. E aí a gente vai tendo, então, a ideia, e com os anos passando, que realmente transforma. E não é só uma boca, uma mordida, é uma pessoa, é autoestima. É igual você falou, você enumerou perfeitamente, que é o sono, às vezes casos que o paciente tem dor. Mas a transformação a gente vai tendo, assim, conversando com os pacientes, principalmente depois, e tem que esperar um tempinho depois da cirurgia. Depois da cirurgia, que eles têm mais percepção? Porque depois, logo depois, ele está inchado, ele está passando ainda pela recuperação. Sim. Só que quando ele aceitou aquela fase, porque tem isso também de aceitar o resultado, né? Não aceitar porque não gostou. Às vezes sim, tá? O paciente pode ter um transtorno de imagem de não se reconhecer. Sim. Só que, assim, é uma porcentagem pequena e que isso tem como trabalhar e cada um tem seu tempo, né? Mas depois de um tempo, o paciente se recuperou, já se reconheceu, aí ela tira o aparelho, faz um clareamento, aí você começa a perceber, se veste diferente, o cabelo vem diferente, já chega maquiada, a paciente que não conversava, que mal falava comigo na consulta, chega lá, não para de falar. E aí a gente fica escutando e fica passando um filme na cabeça. Gente, como transformou, né? Esses dias, uma paciente começou a contar, na verdade, uma encontrou a outra lá no consultório. Sim. E eu fiquei ali no meio da conversa das duas, e aí uma começou a soltar assim... Você acredita que eu não passava em uma entrevista de emprego por causa da minha aparência? E hoje eu tenho tanta segurança da forma com que eu falo, com que eu converso, que eu atingi um cargo que eu jamais achei que eu ia conseguir. Tá vendo? Aí, assim, isso na minha cabeça tá passando um filme, né? Porque é muito marcante isso. Muito, mas você muda a vida de muita gente. Eu tô te falando porque, assim, esse negócio que pra mim, é o que eu falei, pra mim foi pequeno do aparelho.
Mas a libertação que foi arrancar aquilo e poder falar, nossa... E sim, quando você tá com um dente mais certo, um sorriso mais bonito, isso é verdade. Às vezes a entrevista de emprego não era pela aparência dela, mas era pela própria imagem que ela mesma fazia dela, que a deixava insegura. Com certeza, com certeza. E aí você vai para uma entrevista insegura, você não responde as perguntas, a sua expressão corporal é outra, Exatamente. você chega mais fechado, você se veste pior, e assim vai, é um efeito cascata, né? Cascata. Aí, como você vai falar que vai fazer uma cirurgia que vai fazer a pessoa, sei lá, atingir níveis que ela não esperava na vida profissional, né? Então, isso não é mensurável, mas acontece demais. Deve demais. acontecer bastante. Demais. Deve acontecer, porque a pessoa, é isso que você falou de se reconhecer, só para dar um pouco de contexto, a cirurgia às vezes é aquela coisa que a pessoa tem o queixo para dentro, e aí você consegue reposicionar, né, e coloca, vai fazendo essas mudanças todas. Só de da pessoa fazer isso, gente, é uma mudança de vida, é diferente, eu vou te falar, é diferente para mim, né, minha percepção, posso estar muito enganada. Mas, às vezes, tem até mulher que, assim, coloca um silicone e acha também que tá mais atraente, que tá mais segura e que tá melhor. Mas não tem como, é rosto, gente. É face. A face é um negócio que não tem como. Exatamente. É um pouco nesse caminho dessa autoconfiança que vai tendo, né? Mas, assim, quando é corporal, a roupa esconde, né? É isso. Entendeu? Então, a gente até falou mais cedo, às vezes é uma cicatriz, uma coisa assim, tá tudo bem. Agora o rosto é o cartão de visita, é o sorriso. Eu vejo que na bicicleta, todo mundo que cai, a primeira coisa que a pessoa, quando ela volta assim, ela fala, meu rosto. Quando machuca, ela vê sangue no rosto, ela tá muito machucado. É a primeira pergunta que as pessoas fazem. Verdade. Tem, assim, um jargão que é assim, o rosto, né, a expressão do rosto, ela é o espelho da alma. É isso aí. E pode ser também o inverso, né? Não querendo filosofar, mas assim, se a pessoa não se sente bem, ela esconde o sorriso, ela se retrai. A gente tem casos de adolescentes que as mães chegavam me contando que eles queriam tirar a própria vida. Sim. Então, assim, coisas assim, surreais que hoje eu entendo mais essa importância por trás, né? Que nem você falou, você tem noção do que faz? Às vezes eu tenho que ficar voltando, porque a gente meio que esquece, mas tem que voltar, porque eu acho que é isso, é o que me faz hoje me dar o máximo do trabalho, né? Sim. Me doar o máximo para ter um resultado que transforma a família da pessoa. Muito. Eu já ouvi isso de mães me falarem, doutor, você transformou a nossa família. Nossa família é outra por conta da cirurgia dela. Sim, mas é exatamente isso, porque você está devolvendo para a pessoa... Você devolver a segurança que a pessoa tem nela mesma, não tem preço na vida. Não tem preço. E, além disso, para muita gente, você devolve uma paz para dormir... Exato. Né? Você tira a dor, aquela pessoa que convive com a dor o tempo todo. Às vezes a pessoa não é mal-humorada, ela só tá com dor o dia inteiro. Exatamente. A dor, ela altera o ciclo hormonal todo da pessoa. Então, ela vai ter... Ela fica mais triste, ela fica mal-humorada, mas não é porque ela é mal-humorada, porque ela é ranzinza. É porque ela tá com dor e vai tendo um efeito em cascata, né? E muitas vezes nem acha de onde é aquela dor, né? Exatamente. Às vezes até o mau humor, às vezes é o problema do sono, né? Então, tem pacientes que roncam e tem a apneia do sono. Então, a apneia, existe um tratamento multidisciplinar. Então, em casos mais graves, onde o formato dos maxilares vai causar um estreitamento da passagem do ar. Então, quando a gente reposiciona os maxilares, tem esse aumento e desobstrui. Então, a pessoa, às vezes, para de roncar por causa da ortognática. Jamais tinha imaginado isso. Jamais. Tá vendo? É a cirurgia esquelética da apneia do sono. E como é que o paciente chega para você? Como é que ele vem mais pelo motivo estético? Ele vem mais pelo motivo de qualidade de vida encaminhado por um outro? Como é, assim, a maioria da sua demanda? Quando eu me formei, quase 100% era indicado de ortodontistas. Tá. Então, o ortodontista é o profissional que
que põe o aparelho ali e ele vai fazer o diagnóstico da face do paciente, né? Então, ele já identifica que o caso é cirúrgico e encaminha, porque ele vai fazer um tratamento em conjunto comigo. Depois de um tempo, assim, a especialidade na última década cresceu demais. Então, hoje os leigos estão conhecendo a cirurgia ortognática. Então, quando eu chego num lugar e me perguntam, sempre me falam assim, eu conheço alguém que fez a cirurgia lá, que arruma o queixo e tal. Então, hoje a população já leiga está conhecendo. Então, ortodontista, aí tem indicação médica, às vezes o otorrino me indica para fazer a cirurgia também. Sim. E internet. Internet, e agora com um número maior de pacientes, agora a gente tem bastante indicação de pacientes operados. E como é que é o processo da cirurgia? O paciente vem para você, duas coisas que eu me interessei aqui na conversa. É o processo e outra, como é que foi para você aprender a lidar? Porque deve ter muita gente que senta na sua frente e está falando como mudar face. Sim. Para mudar face, eu vou fazer uma sobrancelha, eu já falar, cuidado com o que você vai fazer, Sim. sabendo que a sobrancelha cresce de novo. Certo. Como é que você aprendeu a lidar? Porque tem um fundo muito psicológico aí de você... Deve ter muito paciente que senta lá e fala assim, não, pelo amor de Deus, isso aqui não é pra mim, eu tô com medo e não sei o quê. E até nesse pós que você falou, que você devolve a imagem pro paciente, uma imagem, entrega, né, uma imagem nova, e ele nem sabe como lidar com isso. Como é esse processo? Como é que vocês fazem isso lá na clínica? Como é que você segue? Fácil. É fácil? É fácil. Tem 3 tipos de pacientes. Tem o paciente que senta lá e ele já conhece minha vida inteira e ela já conhece todo o processo da cirurgia e ela vai lá realizar o sonho dela. Tá. Então, essa paciente é pouca conversa, porque ela só quer saber o dia... Só quer ver o projeto. Ela só quer saber o dia da cirurgia. Eu sou dessas, tá? Tranquilo. Ela só quer saber, que dia que é a cirurgia, porque ela já confia. Eu sou dessas. Mas tem um paciente intermediário que esse aí não tem medo, né? Ele não tem... o medo não é o problema dele. Aí tem um paciente intermediário que ele entende a necessidade, ele tem a preocupação com o problema, ele quer resolver o problema, mas ele às vezes ele não quer mudar tanto a aparência, entendeu? Então, esse paciente, o problema dele nem é tão grande. Ele tem que fazer a cirurgia, mas não é... Então, esse paciente não vai ter tanta mudança e ele fala, olha, eu não quero mudar muito. E aí a gente vai chegando, eu vou entendendo o que o paciente gosta mais. E aí tem um tipo de paciente que tem medo. Sim. Ele fala assim, olha, eu não quero fazer. Eu vim aqui porque... Foi obrigado? Me indicaram, eu precisava vir aqui entender como que é tudo. E eu não sei se eu vou fazer não, viu? Dependendo do que você falar aqui, eu não vou fazer. E eu saio do papel de convencer o paciente, porque eu vou esclarecer as dúvidas dele. Quem vai decidir é ele. Sim. Entendeu? Eu prefiro trabalhar nesses dois aqui. Então, assim, mudar pouco, eu já sei, porque eu vou conversando com ela, eu já sei como conduzir. Então, eu vou falando o que está errado, vou falando, isso aqui está fora do lugar, eu preciso reposicionar assim. Ele vai falando, não, tudo bem. Aí eu já vou falando o que eu gosto também, por exemplo. O quanto mostra de dente no sorriso, mostra pouco ou mostra muito? Eu falo assim, no seu caso eu não mexeria em nada, que sua exposição de dentes é maravilhosa. Aí a paciente vai entendendo qual que é o meu pensamento, entendeu? Sim. Falo, não preciso avançar esse osso aqui, porque, sei lá, se você fosse numa outra clínica, o cirurgião ia falar, vamos avançar 2 milímetros aqui, porque já vai estar lá, e aí vai aumentar um pouquinho a passagem do ar. Não, se não é a queixa dela, eu não mexo. Entendi. E aí isso foi um processo de amadurecimento para eu chegar até isso hoje, né? É porque quase você construiu uma cirurgia plástica, né? Exato. Eu diria que é mais complicado, né? Porque trabalha com ossos, articulação e dentes. E tudo tem que sair encaixado, né? Então, um desvio de linha média aqui de 2 milímetros, o paciente às vezes reopera por causa de 2 milímetros. Nossa. Entendeu? E 2 milímetros numa mama, ele... Não é nada. Entendeu? E você bota a blusa e já era. Então, eu acho que é mais difícil por esse nível de... Acho não, tenho certeza. Esse nível de detalhes. E aí a gente tem software que pode fazer a simulação. Não é Photoshop, né? A gente faz a simulação do pré e do pós com tomografia e num software específico de cirurgia ortognática. Então, principalmente de perfil, o paciente tem uma ideia
bem interessante De como vai de ficar como o pós. vai ficar. E quanto tempo leva após cirurgia até o resultado da maravilhosidade? Porque eu fiz rinoceptoplastia. Levou pra eu ver assim, falei assim, agora assentou. Eu não sei se é assim, mas assentou. a Eu gente falei, fala agora também. assentou. Foi quase 1 ano e meio, assim, de desinchar a pontinha do nariz. Eu fiquei muito tempo sem sentir. Nariz demora um pouquinho mesmo, principalmente a ponta. Mas na ortognática, depois de uns 3 meses, já tem muita ideia do resultado final. 3 meses? Rápido? Depois, até completar 1 ano, 1 ano e meio, vai ficando mais natural, o sorriso vai ficando mais solto, né? Mas com 3 meses já tem uma ideia muito boa. Vai ter ainda melhoras, né? Mas com 3 meses, assim, socialmente, ninguém fala que fez a cirurgia. E você tem no pós, para quem tem esse distúrbio de imagem, você tem acompanhamento? Você já lida com isso? Como é que é um pós disso? Tem uma equipe por trás? Como é que funciona os seus? Eu acho que imagino que você tem uma equipe hoje lá. Tem. Distúrbio de imagem tem 2 situações. Tem distúrbio de imagens no pré-operatório e tem distúrbios no pós. No pós é aquele paciente que tá maravilhoso, tá todo mundo falando que ela tá bonita, mas assim, você não vê um sorriso dela porque ela não entendeu ainda a mudança. Ela se Ainda olha tá vivendo lá e ela não atrás. se reconhece. Ela sabe que tá harmônico, que mudou, mas ela não se reconhece. Que é diferente de resultado ruim, né? Resultado ruim, se tá ruim, se tem algum problema, aí às vezes precisa fazer uma reoperação. Mas tem pacientes que estão ótimas e que não se entendem. E aí isso demora um tempinho. Uns mais, outros menos. No médio prazo aí, que eu vou falar que é uns 6 meses, não é problemático. O problema é quando vai passando disso. Porque uma hora ou outra a pessoa vai entender essa mudança. Agora, no pré, é o paciente que aí tem distúrbio de imagem, que na área estética tem muito isso, né? Sim. Que é o paciente que não tem indicação e ele fica procurando procedimento. E isso deve ser detectado no pré-operatório, deve evitar fazer cirurgia nesses pacientes. Pode ser indicado algum tipo de terapia para tratamento, que é o transtorno dismórfico corporal. Caramba. E você não acha que a internet acelerou isso? Totalmente. Você não recebe mais? Totalmente. Internet e o celular, né? Os filtros. Porque as pessoas ficam na frente, ficam vendo outras. Antigamente você via quem estava na sua frente e quem estava na TV. Não. Agora você ficou o dia inteiro no celular. Agora que pode fazer esses antes e depois, que antes não podia, Não né? podia. Agora que pode fazer esses antes e depois, outro dia eu peguei acho que um dermato, não sei o que. O cara pega, ele transforma, as pessoas levam e fala que quer ficar igual o filtro do Instagram e ele faz. Eu fiquei chocada. É complicado. Eu fiquei chocada. Eu falei assim, gente, como é que a pessoa decide ficar igual ao filtro do Instagram? Aí eu imagino que é uma pessoa que chega querendo uma cirurgia que nem precisa. Exato. E que não é um procedimento simples, né? É um procedimento que, assim, exige ali um tempo, recuperação. Toda cirurgia não deixa de ser uma inflamação, até desinflamar. Exatamente. A pessoa escolher passar por isso? Mas quando tem o transtorno, a pessoa não mede isso. Que loucura. Não mede. E você já chegou alguém e falou assim, olha, vai pra casa que você não precisa de cirurgia? Já. Gente, que doideira. Já. Que doideira. Eu já tive pacientes que eu entendi que isso acontecia, mas se tinha alguma parte aqui que fazia sentido, eu fazia cirurgias menores, que são outros tipos de cirurgia, né? De colocação de implantes para definir a mandíbula, ou uma mentoplastia que é só a plástica do queixo. E fui sentindo esse paciente. E pacientes também que eu dificultei uma máxima até o paciente desistir. E teve pacientes que eu indiquei terapia e ficaram bravos comigo. Acontece. Mas... É bom ter o bom senso, né? Ter bom o bom senso, senso. Você viu muita coisa para ganhar este bom senso. Sim, exatamente. Teve uma bela escola. Agora, pra gente voltar para uma coisa que para mim é surreal, que é a história de sair dali do hospital e hoje você tem uma clínica grande, especializada. Como é que foi para você? Porque assim, empreender é sempre uma jornada. Uma jornada. A pessoa tem que ter coragem. Eu acho que cada vez mais as situações mostram pra gente que quem salva o mundo são empresários e empreendedores. Cada vez mais eu vejo isso acontecendo.
Mas para você dar esse primeiro passo, ainda mais você que foi na cabeça do aqui eu tenho estabilidade, pagou meu curso, como é que foi fazer esse rompimento com, putz, pagou meu curso, era minha especialidade, morei no hospital para ter a clínica crescendo e decidir dar um passo maior para outra clínica maior? Olha, esse processo ele vai acontecendo e a gente tem que ter uma cabeça... Eu, na verdade, tive que ter uma cabeça de sempre crescer, mas primeiro que eu não imaginava estar onde eu estou. Mas eu sabia que eu queria crescer. E eu não sabia como fazer, e isso foi acontecendo com pequenos passos. E eu acho que uma coisa que fez diferença para mim foi sempre fazer a leitura do que eu estava fazendo, para onde eu estava indo, onde eu queria chegar, para eu poder dar espaço. Isso era seu. Isso era meu. O que eu estou fazendo, aonde eu quero chegar. Isso era meu. Eu não sou tanto a pessoa dos números em exatas, mas assim, eu conseguia fazer com alguns números assim, uma leitura e uma tomada de decisão. Então assim, quantos pacientes eu operei? Operei, esse ano foram 20 ortognáticas, 15 cirurgias de ATM, então, beleza, eu quero aumentar. Aí eu falo, o que eu tenho que fazer para aumentar? Uma das coisas que foi um ponto-chave para eu tomar uma decisão foi assim, eu preciso aumentar o número de fechamento. De pacientes que fecham a cirurgia. Que passam a consulta e operam comigo. E eu achei que, isso foi um julgamento meu, eu achei que meu ambiente físico podia melhorar, que é o agregar valor, né? Agregar valor na experiência do paciente. Na experiência. Então, eu falei, uma clínica só minha, as funcionárias são focadas naquele paciente. Tudo, ambiente bonito, estacionamento, coisas que me limitava fazendo uma clínica em conjunto, eu podia fazer numa clínica sozinho. Então, esse aí foi um passo... Esse start veio sozinho, seu? Sozinho. Talvez da experiência que você gostava de ter como cliente em outros lugares. Assim, eu tinha visitado uma clínica quando eu estava no meu último ano de residência, de um cara que me marcou muito e quando eu assisto ele em congresso, eu ainda tenho contato com ele, me inspirou muito. Então, eu falava, eu quero ter a clínica desse cara. Eu queria ter aquela clínica, aquele padrão. Sim. E eu já falei isso para ele. Então, eu estava mirando aquilo. Então, assim, eu tinha uma lembrança, mas, assim, aí aquilo foi acontecendo porque fazia parte do meu objetivo e casava que eu queria aumentar o número de pacientes. Eu falava, então eu vou por esse caminho. Aí, depois, aumentando meu número de pacientes, eu comecei a entender que eu estava muito cansado. Estava trabalhando muito. Eu estava trabalhando muito. Porque eu tinha eu trabalhava no SUS, era plantão, eu dormia no hospital. Sim. Só que assim, não tinha o pós-plantão, que é quando você dorme no hospital e no outro dia você fica ali descansando. Não, porque você tinha clínica. No outro dia eu estava na clínica, então eu não ia direto. Eu fazia questão de entrar um pouquinho mais tarde, mas assim, eu passava em casa, tomava banho, você muda a roupa, né? É outra coisa, outro Exatamente. Trabalho. Aí eu falei, não, eu tô ficando com cara de cansado, eu tô cansado. Isso aqui está roubando meu tempo, coisas que eu poderia ter o tempo livre, aí vou sair de um. Aí fui saindo de um, fui ganhando mais tempo. Aí passou o ano seguinte, vi que aquilo deu certo, saí do outro. E quando a gente construiu a clínica, foi um investimento muito alto. Que se eu soubesse o valor, o preço, não o valor, o preço, o preço, eu não ia fazer. Eu simplesmente fui fazendo. Você foi fazendo sem fazer a somatória final. Exatamente. Sem saber, sem planejamento. Assim, vamos fazer e tal, isso aqui eu posso pagar, isso aqui lá, qualquer coisa eu vendo um carro e vai. E eu, inicialmente, manifestei a ideia para Jéssica, que é minha esposa e minha sócia, e ela é que põe a mão na massa, né? Ela que vai atrás. Maravilhosa ela, um beijo para ela, by the way. Então, e eu já contei também essa história porque eu tive a ideia, eu tinha tudo em mente o que eu ia fazer, mas ela que me ajudou, ela que pôs em prática essa mudança. Só que ela não comprou a ideia de cara e eu fui ficando incomodado. Não comprou. O que ela falava? Ela ouvia e ficava quieta. Ela não, então vamos. Não, ela não falava nada. Vamos ver. Só que esse vamos ver, para mim, era amanhã.
E para ela tava esperando sei lá o quê. E aí, na pandemia, como ela geria toda a outra clínica e tinha outros profissionais, na pandemia não. Na pandemia... Não, minha filha era recém-nascida, ela teve que apagar, entre aspas, né? Apagar um incêndio de lá, alguma trabalho. coisa de energia que tinha caído na casa e ela saiu com a bebê de 1 mês e foi lá. Ela já estava trabalhando com 15 dias, né? Mas ela que entendeu que não dava mais. Aí ela já, na outra semana, tinha uma lista de 10 lugares para a gente ir lá ver onde ia ser a nova clínica. Empurrada pelas situações da vida. Exatamente. E aí foi acontecendo. E aí vocês fizeram a clínica que vocês estão hoje. Exatamente. Tem 2 anos e a gente já tem projetos aí para aumentar. Caramba! Mas é também, né? O trabalho que vocês fazem. E a clínica é bonita. Eu não fui lá ainda, mas eu já vi no Instagram, gente. Ainda vou lá tomar um café. Exatamente. A gente caprichou e a gente tem muito elogio. Tem uma área lá que os pacientes tiram foto das pedras iluminadas lá. É bem bonito. Olha que legal. Tá vendo? Vocês perceberam a experiência... experiência. Gente, cheio de lição aqui é empreender, tomar coragem para empreender. Eu acho que uma coisa muito legal que você falou eu sabia onde eu queria chegar. Exato. Porque a maioria das pessoas... mas poxa, aonde você quer chegar? Esse caminho vai te levar aonde você quer chegar? Porque às vezes, até hoje eu estava numa situação dessa lá no trabalho com uma funcionária. Não, porque tal lugar vai me dar tanto, eu vou ganhar mais, eu vou não sei o quê, mas o ganhar mais momentaneamente hoje vai te levar onde você quer chegar? Se vai te levar onde você quer chegar, vai. 2 coisas que eu aprendi nessa questão assim, de onde que eu quero chegar, porque eu tive que ver um lugar que eu me inspirei 10 anos antes para eu saber onde eu ia. Então, assim, uma lição depois que você vê, não tem como dizer. Não tem. Entendeu? Então, assim, às vezes, num primeiro momento de formado, em vez de ficar focado no dinheiro, a pessoa ir visitar uma clínica, fazer um estágio, entendeu? Procurar um cara que é referência, vai lá, pergunta se não pode acompanhar o cara 2 dias. Procurar uma caminhos, semana. né? E aí você começa a ver esse mundo. Eu tinha 3 anos de residência, eu já era formado em odontologia, 3 anos de residência, morando e vivendo dentro do hospital público. Caramba. Entendeu? Então, assim, eu queria ser mais um concursado ali. Sim, era a sua realidade. Só que no final da residência, quando eu entrei na clínica do cara, eu falei, nossa, o ambiente é bonito, é cheiroso, tem cappuccino para tomar. Cappuccino, tem biscoitinho no café. Entendeu? Os pacientes saem de lá, abraçam ele, porque assim, não é só o trabalho, é o acolhimento que aquilo tem. Então, assim, eu vi aquilo e busquei aquilo. Demorou 10 anos. Sim, né? sim. Mas eu vi esse ambiente. Sabe que outra coisa legal que você falou? Às vezes as pessoas ficam com... Eu não sei se é medo ou se é vergonha de desejar aquilo. Porque você viu e você falou assim, eu quero aquilo. E tá tudo bem se você vê amanhã o cara no carro, isso não é ter inveja. Não. Isso é construir a sua ambição. Sim. Né? Você construiu sua ambição de vida. Exatamente. Você vai se espelhar nisso, né? Porque se você não tem um objetivo, alguma coisa para chegar... Por isso que eu falo que eu acho que o esporte traz muito isso pra gente também, né? Porque se você sabe que você quer cruzar a linha, o que você tem que fazer para chegar lá? Exatamente. E se você já viu um cara que cruzou e você seguiu os passos dele, não tá, o que tem de errado? Exato, exatamente. Outra coisa que era a segunda coisa que eu ia falar que eu vi nessa mudança, né? Foi que eu comecei na dúvida entre sair ou não do emprego público. Se eu perguntasse para os meus colegas que trabalhavam lá, e meu pai também, que aposentou como funcionário público. Na verdade, meu pai tinha 3, um na educação e 2 na saúde. É claro que eles iam falar para eu ficar. Óbvio. Entendeu? Só que aí eu olhava assim para os caras ali onde eu estava me espelhando, eu falei, pô, nenhum tá mais no serviço público, eles já passaram. Aí quando eu fui e perguntei, os caras, não, já passou da hora, sai. Aí eu falei, gente, como que pode, né? Um fica com tanto medo ali de desapegar e o outro falou, não vira a página. Gente, anota essa, porque isso é ambiente.
ele escolheu o ambiente que ele queria estar, porque ele podia. Entre os dois ambientes, ele viu e ele falou, opa, peraí, o ambiente que eu desejo tá falando alguma coisa diferente do ambiente que eu tô. Diferente. Porque a gente não presta atenção. Porque eu falo que a vida fala com a gente o tempo todo. O tempo inteiro. Todo. E você pegou vários sinais da vida. Acho que a transformação de vida que você fez e você construiu mesmo. Você tem uma história linda de construção que, para você que está vindo a gente aí, é por isso que ele está aqui, empoderando desse maneira. Porque, assim, trazer de uma carreira pública, morando no hospital e chegar hoje numa clínica gigante em São Paulo, ser muito reconhecido no que faz. Dá pra ver, quando você conversa no Instagram. Outro dia eu entrei numa live sua, eu achei sensacional você tirando as dúvidas dos pacientes. E assim, a pessoa não precisou sentar lá no consultório, realmente transformar as vidas, né? Porque você está dando uma ferramenta para a pessoa chegar até você. Exatamente. Esse dia eu não tenho costume, eu vou fazer algumas, ainda agora algumas vai ser recorrente, né? Nesse dia eu abri a câmera, mas sabe qual que era o meu sentimento nesse dia? Eu quero eu quero doar alguma coisa, entregar alguma coisa. Porque tem gente que me segue aqui que não tem condição de estar em São Paulo, Sim. Tem consulta online, mas às vezes a pessoa não tem dinheiro de pagar consulta. Só que ela quer me perguntar uma coisa assim, que é qual que é o primeiro passo? Aí ela me perguntava, olha, eu não tenho plano de saúde, eu moro em tal cidade, o que eu preciso fazer? E aí eu fui falar, assim, depois as pessoas me agradeceram mesmo. E né? foi muito legal, foi muito legal mesmo. O sentimento ali era, assim, o que eu vou doar hoje para essas pessoas, assim, o que eu vou poder ajudar hoje, né? Olha que cara gigante, não só no tamanho, não só no tamanho, porque esse homem é grande também aqui. Não, eu achei ele demais, eu acho que você devia continuar, porque assim, tem muita gente que é isso mesmo, tá ali no Instagram e fica, e é uma coisa para muita gente muito nova. Por exemplo, eu não tinha noção do resultado. Aquele caso do menino, que eu achei demais aquele vídeo, eu não lembro o nome dele agora, mas o você Paulo, lembra? É o Paulo. Gente, aquele caso é incrível. É incrível. Aí você vê aquilo ali, você poder ampliar isso. Às vezes, para uma pessoa que é isso mesmo, que às vezes está lá no norte, nordeste, super longe daqui, ou está lá no sul, super distante, acha que é uma coisa muito distante da vida dela. Exatamente. E às vezes não é, né? Às vezes é uma primeira dúvida para uma passagem de avião e realizar um sonho de vida. Exatamente. Às vezes a pessoa não sabe o primeiro passo para dar. E aí eu abro ali, eu ajudei a dar o primeiro e o segundo passo. Aí depois ela vai chegar, entendeu? Não foi tão legal que assim... Com o Paulo foi assim. Eu achei maravilhoso, mas assim... depois eu vou pedir pra você contar um pedaço da história do Paulo, mas eu achei tão legal que, por exemplo, é uma coisa que eu tinha visto já através de você, mas assim, pra eu parar pra escutar, e me prendeu ali. Eu me sensibilizei as pessoas perguntando, eu falei, cara, que legal! Me prendeu primeiro eu sou uma eterna curiosa, pela curiosidade me prendeu, mas assim, a dinâmica que foi rolando do pessoal ali, e realmente eu senti isso, ajudando pessoas, foi muito bacana. Essas histórias, assim, tem algumas que marcam mais, né? Como a do Paulo. Isso, conta pra gente. A gente se emociona com eles, né? Não tem como não se comover, porque ouvir da mãe, da família. Aí, por exemplo, ele é de Petrópolis. Um monte de gente de Petrópolis invadiu meu Instagram, me manda mensagem, agradece por ter, assim, não só eles, né? Sim. Um monte de gente em volta, um monte de gente torcendo para aquilo acontecer. Então, assim, você vê que não é só uma cirurgia na boca, né? No queixo. É uma coisa... o menino, na vida, é na alma. Ele tem 21 anos. Super jovem. E vive desde pequenininho com uma traqueostomia, né? Ele tem a tráqueo aqui, então, porque isso aqui dele não desenvolveu. Ele tem uma síndrome que deixou a mandíbula dele, não teve crescimento. Então, não passa ar. É totalmente colapsada a passagem do ar ali atrás da língua. Sim. Então, quando eu faço o avanço, né? Você abre espaço. Leva esses músculos, leva o músculo da língua que se insere aqui embaixo. Então, leva para frente e permite a passagem do ar. Caramba. Né? Ali na região entre a língua e a faringe.
E agora a gente está ali na expectativa porque ele vai remover a tráqueo, né? Já vai fazer 3 meses, ele passa aqui comigo, eu acho que esse mês, até o final do mês. E ele vai tirar, já tá tudo alinhado com o médico dele. Então, assim, isso é um marco na vida da pessoa. Da pessoa e de muitas outras. De verdade. Acho que também na sua. Né? Porque não, com certeza. Na sua deve ser assim, com certeza. É uma sensação... E como ele chegou até você? O ortodontista dele. Indicou? É de Mogi das Cruzes. Ele trabalhava comigo num dos serviços públicos. E o primeiro cirurgião dele era minha dupla de plantão. E fez uma primeira cirurgia nele há uns anos atrás. E ele estava doente e faleceu. E ele já tinha meio que falado para a gente fazer o caso junto, já tinha casos parecidos com o dele. Então, depois eu assumi, assim, eu já conhecia a mãe dele. Aí foi um trabalho de insistência e por conta das negativas que teve com o plano de saúde, ainda tem que passar por isso, né? Não é fácil. Mas foi um trabalho de insistência muito grande. Na verdade, a gente não desistiu dele. Sim. Porque a mãe, ela passou por alguns problemas lá e o Paulo ficou em depressão. Ela contou pra gente que ele não saía do quarto, ele estava... Assim, por ele já tinha desistido. Sim. Desistido de tudo. Sim. Né? Então... E super jovem, né? E a Jéssica ligava, falava, olha, preciso desse exame porque o advogado pediu, e aí ela deu suporte em todo o processo. Eu não tenho tempo essa semana, a mãe dele falava. Aí a Jéssica falava, olha, tem que fazer agora, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo. E aí foi indo. E eu entendo também essa desilusão que eles estavam tendo. Quase 3 anos para esperar uma cirurgia. Caramba! Entendeu? Não foi uma coisa... E até que chegou a hora que estava tudo pronto. A gente já tinha escolhido mais ou menos a data. Ia ser, assim, num prazo de 1 mês a cirurgia ia acontecer. Porque estava fabricando as próteses que eram feitas sob medidas. Aí a moça do hospital liga e fala, olha, a guia dele vai vencer no final da semana e aí vai ter que entrar com o pedido todo de novo. A gente ligou para a mãe dele e falou, vem agora, vamos internar daqui 3 dias. E assim, mas não, a gente dá um jeito. Porque eles tinham que alugar apartamento aqui, eu tinha colocado a condição que ele tinha que ficar 30 dias aqui, pelo menos. Sim, para você fazer o pós. E foi muito legal, muito. E vamos ver agora a próxima parte, né? A gente está chegando no final. Eu ia te fazer mais algumas perguntas. Vamos fazer uma segunda rodada com fotos aí, que eu vou mostrar para a pessoa o que é isso, porque é um trabalho lindo que você faz, é surreal. É de empoderar, de devolver vida para as pessoas. Acho que tem muita gente que você devolve a vida mesmo, como um caso desse. Devolve a vida. E por essas e outras, eu vou pedir, sempre peço no final, um momento de surpresa para os convidados deixarem uma mensagem aqui que possa empoderar as pessoas, que possa chegar ao maior número de pessoas, para você deixar para a gente a sua mensagem do dia. Bom, então, refletindo um pouco do que a gente conversou, se eu puder deixar uma dica assim, eu não vou falar assim para procure sempre melhorar, porque às vezes a pessoa não sabe onde chegar. Então, uma das coisas que hoje, olhando para trás, eu enxergo se aproximar de pessoas que você admira e que você queira estar próxima, né? Assim, tanto profissionalmente como pessoalmente, porque você vai ver, às vezes, um bastidor que vai te incentivar. Segundo, é uma questão de sempre fazer uma avaliação de que momento você está, para saber o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado, o que está atrasando o seu desenvolvimento. Isso pode ser num momento de reflexão mesmo, que é na passagem do ano, por exemplo, que todo mundo fica mais pensativo, Sim. mais reflexivo, falando assim, o que eu fiz esse ano, o que eu posso deixar de fazer. Não precisa ser uma coisa tão metódica. E a terceira coisa é o tempo, porque às vezes quando a gente olha alguém que construiu alguma coisa que a gente se espelha, a gente pode gerar uma ansiedade, né? Por que eu não consigo, por que eu não consigo? Mas ninguém fez nada de um dia para a noite, né? Então,
o fator tempo é fundamental para você potencializar tudo isso. E a ação e tempo vai dar o resultado. Muito bom, muito bom. Respeitar o tempo das coisas, Exatamente. né? A gente, ainda mais hoje, a gente está atropelando tudo. Tudo, e a gente tudo. vê muitos bastidores, quer dizer, o palco das outras pessoas na internet, né? E compara com o nosso bastidor e isso pode deixar a pessoa paralisada. E nem sabe qual sapato aquela pessoa tá calçando, né? Porque Exato. na câmera, na frente da câmera é uma coisa, na outra, fora da câmera, Exatamente. outra vida. Onde as pessoas te encontram? Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook, sinal de fumaça? Eu tenho o canal no YouTube, mas o Instagram é a minha rede social principal, é a minha pessoal mesmo, Dr. Matheus Dib, DR, Matheus com TH, Dib, D-I-B mudo. A gente vai colocar aí embaixo na descrição para você ir lá passar. Gente, confere esse trabalho porque é sensacional, de verdade. Queria te agradecer imensamente, muito bom. Obrigado pela oportunidade, é um bate-papo gostoso aqui, que o tempo passou super rápido. E é sempre bom a gente poder compartilhar a história com outras pessoas e que possa inspirar alguém. Se precisarem de alguma coisa, contem comigo, pode me mandar uma mensagem. Procura lá que ele responde. Exatamente. Procura que ele responde. Muitíssimo obrigada. Gente, vou ficar por aqui. Esse é mais um EmpowerCast. Só lembrando você, se você ainda não segue o canal, ativa o sininho. Toda terça-feira às 11 tem episódio novo para você, para te empoderar, mudar de vida. Boa semana e até a próxima. Temos!